Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro, ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aqui quem vos fala é Cruyff Freitas, um dos fundadores do CAC, Estudos Espíritas, um grupo familiar que resolveu estudar a doutrina espírita e está aqui compartilhando com todos vocês o que a gente consegue fazer. Convido a todos se inscreverem no canal, lá no YouTube, e ativar o sininho. Como nós já temos duas redes, também preciso lhe convidar para seguir o CAC lá no Instagram, @CAC Estudos Espíritas. E agora nós vamos dar início a mais um Clube do Livro, e a obra que nós estamos estudando é esta obra, Nos Domínios da Mediunidade, uma psicografia de André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier. Relembrando a vocês que esta obra ela foi publicada pela primeira vez em 1955 e os principais personagens que nós estamos acompanhando, já que estamos no capítulo 7, além do André Luiz, é o seu instrutor Aulus, seu colega de sala e de estudo Hilário, e eles estão visitando um centro espírita que tem como coordenador encarnado o senhor Raul Silva e que tem como dirigente desencarnado o senhor Clementino. E o capítulo de hoje é interessantíssimo, o título dele é Socorro Espiritual, e eles vão tratar um irmão que se comunicou desde o capítulo passado. Já tivemos contato com esse irmão que se comunicou através da psicofonia de um dos médiuns, e ele se chama Libório. Está em sofrimento, conectado ao médium, e o Raul Silva, nesse capítulo, com a influência de Clementino, mentor espiritual do grupo, dirigente do trabalho, do plano invisível, vai conversar, dialogar com esse espírito do Libório. É uma grande aula de conhecimento para os doutrinadores, dialogadores, evocadores, para ver como conversar com o espírito. E, apesar da linguagem ser uma linguagem de 1955, o que não nos condiciona a repetir da mesma forma, a forma, a apresentação, o conteúdo, a conexão do Raul Silva com o mentor, dirigente do trabalho, nesse momento, são questões que nós vamos pontuar ao longo do capítulo. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura. Antes disso, como eu esqueço sempre, lembre-se, se possível, de colocar o legal, o joinha, aqui embaixo do vídeo, porque isso vai contribuir para a divulgação da doutrina espírita. Então, vamos de capítulo 7. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Então, perceba que Raul Silva estava sentado na sua posição de dirigente encarnado, e naquele momento ele se levanta e vai até o médium onde está comunicando o espírito. E ele diz: Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. O espírito do Libório então responde: Estou doente, desesperado. Ao que Raul Silva diz: Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial.
Minha imagem deu uma travada aqui, eu aguardei e vamos continuar. Libório então pergunta: é padre? Raul Silva: não, sou seu irmão. Libório: mentira, nem o conheço. Ao que Raul Silva diz: somos uma só família à frente de Deus. Vou dar um parêntese aqui, porque na maioria das comunicações, quando você inicia o diálogo com o espírito que está em sofrimento, ele estranha você tentar auxiliá-lo sem que sequer o conheça. Então é comum perguntarem se você é padre, pastor, religioso, porque os espíritos, quando se comunicam, não estão acostumados a receber esse tipo de auxílio e ele efetivamente não reconhece quem está ali conversando com ele. Muitos deles, inclusive, interrogam como chegaram até o local. Então, veja que o Raul Silva, já experiente, vai conduzindo esse espírito sofredor do Libório para que ele vá acalmando. Mas, a princípio, o Libório está desconfiado, porque nem conhece o Raul Silva. O interlocutor conturbado riu-se irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nesses termos. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Aí já André Luiz falando. Não recebia Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna, ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava. Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Isso em negrito, falas de André Luiz. Perceba que o que está em azul normalmente vai ser André Luiz, o que está em preto será Libório, e o que está nesse marrom será o dirigente encarnado Raul Silva. Em verde serão as falas de Hilário e em vermelho as falas de Aulos. Mas veja que André Luiz ficou impressionado e sensibilizado com a paciência do encarnado doutrinador Raul Silva. E disse que ele emitia uma compaixão misturado com interesse paternal. Então veja que os fluidos que emanavam do doutrinador eram perceptíveis para a equipe desencarnada que estava acompanhando o trabalho. Continua André Luiz. Talvez por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço, menos agitado, menos irritado, menos nervoso. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa, observamos que Eugênia, que era médium, se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Só lembrando do capítulo anterior, que Eugênia se afastou do corpo com o perispírito, mas estava ali ainda controlando a comunicação para evitar que o Libório fizesse tudo o que quisesse. Ele não tinha essa liberdade, mas ao mesmo tempo estava ali em condição de se manifestar. Ao que Raul Silva diz: não sou um ministro religioso, mas desejo me aceite como seu amigo. Libório, então, que irrisão, ou seja, que brincadeira, que coisa sem graça. Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara que não deixarei. Ele estava justamente obsidiando Sara
que era seu amor quando encarnada. Então, segundo ele, a única que não abandonou ele foi Sara, que em verdade sequer participava com ele das coisas que ele fazia no plano material em termos de farras, de paixões, né? Era, na verdade, o seu amor, o seu afeto, e que nutria por ele sincera afetividade também. Fique só a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira, no caso a Sara, e acrescentou com recalcada indignação: ignoro por que me entravam agora os passos. Ele estava controlado. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas? Que pretendem de mim? E aqui Raul responde: estamos em prece por sua paz. Falou Silva com inflexão de bondade e carinho. Percebam que o controle do médium sobre o comunicante é indispensável. Veja que ele falou aí em esbofetear a todos. Se não existir esse controle, que para muitos impede que a comunicação seja sincera, mas é uma necessidade, ele poderia agir de forma agressiva com os participantes. E aí ele diz: por que me impedem andar? Por que tentam me conter? E diz que é inútil. Para um médium inexperiente ou iniciante, ou um doutrinador nessa condição também, ainda um neófito, ele pode ficar assustado, achando que o espírito poderá fazer qualquer coisa. Mas é importante ter esse conhecimento e essa confiança de que ali ele está fluidicamente envolvido pelos fluidos magnéticos dos representantes, dos participantes, pois todos são médiuns e contribuem com a atividade. E ele reclama: por que está todo mundo aqui calado? Esses cavalheiros silenciosos e as mulheres mudas. Ao que o dirigente informa: estamos em prece por sua paz. E vejam que as emanações fluídicas, magnéticas dessa prece vão, em algum momento, alcançar esse irmão em sofrimento. Vamos seguir com a nossa leitura. Agora, Libório. Grande novidade. Que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Então ele está perguntando, né? Estou devendo alguma coisa para vocês estarem em prece por mim? Raul Silva diz: pelo contrário, nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem a porta. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Olha que fantástica essa comparação do dirigente, né, para com o espírito sofredor. E é justamente essa percepção que os trabalhadores encarnados precisam ter. Imagine que um doente chega a um hospital, sangrando, seja com a perna quebrada, um braço quebrado. O médico não vai perguntar a ele como foi, ou por que foi, ou explicação. Não, o médico vai atender, independente de quem seja. E nós, trabalhadores da doutrina espírita, participando de uma reunião mediúnica de socorro espiritual, precisamos ter essa concepção de que, independente de quem chegue, nós estaremos ali para prestar um atendimento, um socorro. Interessante que uma das primeiras reuniões que eu participei, mediúnica, tinha o nome de socorro. A gente perguntava: você vai para o socorro sábado? E era justamente o nome dado à reunião de atendimento mediúnico. E esse capítulo vem justamente combinar com essa minha lembrança. Agora, André Luiz.
Ante o argumento enunciado com sinceridade e simplicidade, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Então perceba que o espírito de Libório vai se acalmando. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio no tórax, como ali buscarem o coração. Então, ele já estava sendo envolvido fluidicamente por jatos magnéticos. Libório tentou falar. Contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Vejam que Libório começou a ficar emocionado. Ele já não conseguia mais falar. Percebeu que as palavras não estavam saindo. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Então, Clementino, mentor de Raul Silva, o intuiu a falar. Libório, meu irmão. Essas três palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal, que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Então ele chorou, não se conteve. Libório, meu irmão. Quantas vezes nós teremos a oportunidade de falar isso em uma reunião mediúnica? E veja que não são palavras. O importante é a generosidade. Lembrar que estamos ali diante de uma pessoa em sofrimento. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou. Olha que lindo. Raul avançou. Quer dizer que se aproximou, se inclinou, se dirigiu, mas com as mãos, ó, jorrando o quê? Fluxo magnético, fluido magnético. E fez, vamos orar. Fim do minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente. E aí ele entrou em oração. Todos em silêncio, o espírito comunicante do Libório conectado ao médium, e então Raul Silva começa a pedir a Deus. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos nesse instante sobre a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Então veja que ele pede a Deus uma oportunidade naquele momento, falando como se todos nós precisamos, para não parecer que estamos ali só por causa daquele sofredor, ou que aquele sofredor é o único que precisa. Isso aí já envolve o Libório, já deixa ele se sentindo como um igual e como também merecedor da assistência. Mas rogando-te por nós todos, novamente, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Olha a que nível na prece ele traz Libório, como se fosse um irmão de sangue que volta para cá. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que lhe não perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão e ajudando-nos a sustentar o respeito que lhe devemos,
Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Percebam, trouxe Libório como um irmão de sangue, para aquele espírito ainda preso às paixões, ainda materializado, se sentindo preso às coisas da terra. Essa prece encaixa ele numa situação em que ele é acolhido, ele passa a se sentir dentro de uma família e ainda roga o Raul Silva que não faça qualquer tipo de pergunta que possa prejudicar a recuperação daquele irmão. Que as palavras dele possam ser sentidas por aquele irmão como um igual, mesmo sabendo que ele está numa situação de necessidade. Continua Raul Silva. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. E assim ele encerra a prece. Veja que o visitante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolado de intensa luz. Percebam aqui, muitos doutrinadores ou dialogadores têm a preocupação do que é que eu vou falar. Ah, qual palavra eu uso? Qual prece eu faço? E aqui, André Luiz nos explica que não são as palavras de onde vinha a força, e sim o que você estava sentindo no momento. Então, quando você estiver em diálogo com espírito sofredor, você não precisa ficar muito tenso e preocupado com as palavras. Tudo bem, é normal. Eu sei que é normal. Mas perceba que o importante é como você está se sentindo e o que você está emanando para alcançar esse espírito em sofrimento. É mais importante do que as palavras. Pense que ali tem um outro homem na sua frente ou uma outra mulher que só está sem um corpo. E por estar sem um corpo, já auxiliado pelo médium, pela conexão do médium, o que você sentir vai atingir mais do que o que você falar. Não quer dizer que você vai ficar mudo, também não adianta. Mas a sua palavra, acompanhada da sua intenção dirigida ao espírito, vai auxiliar demais. E o principal é essa intenção que vai jorrar raios magnéticos, fluidos magnéticos sobre o espírito em sofrimento. Então, prestemos bastante atenção nesta parte, porque esse receio do que vou falar, do como conjecturar uma fala, não pode ser mais importante do que o nosso sentimento na hora do atendimento, na hora do socorro. E agora Libório, que estava chorando, fala com Deus. Ó Deus, que se passa comigo? Ele conseguiu gritar em lágrimas. E André Luiz continua. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano. Então, Clementino pediu a outro espírito desencarnado, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Veja que surgiu um novo equipamento espiritual agora, né? Que parecia uma tela. Quem sabe uma projeção, não? O mentor espiritual da reunião
Clementino, manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Todo mundo já sabe o que é, né? Quem está estudando com o CAC, sabemos aí que nós temos o ectoplasma. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante. Então, Clementino, com a ajuda da equipe desencarnada, pegou essa tela, organizou ela, sobre ela vieram os fluidos, os ectoplasmas, gerados por toda a equipe, e aí ele, intuindo Raul Silva, continuou o diálogo. E aí Raul Silva pede a Libório, lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente, onde estava a tela, os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Olha que interessante. Raul Silva encarnado, Libório desencarnado conectado ao médium, e Raul Silva intuitivamente disse a ele: veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Aí André Luiz comenta: de imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desde esse momento, então, quando Libório fixou a tela, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia várias cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. É como você colocar um filme para assistir. Você deu play ali e começou a aparecer. Por quê? Porque Libório conectou com o equipamento, auxiliado pela equipe que estava ali, desencarnada, e ao conectar, da sua memória começaram a aparecer as cenas. E Raul Silva, ó, recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Olha a mediunidade intuitiva de Raul Silva, que estava recebendo as imagens. E aí ele começa a narrar. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Então, a última esperança dela era Libório. E aí ele começa a ver essa imagem que, de fato, aconteceu em sua última encarnação. Ainda falando da mãe dela, Raul Silva continua. Da mãe dele, Raul Silva continua. Tem medo. A mãe está com medo. Declara-se receosa da solidão, de vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Então, vejam que Libório está com a mãe enferma, num sábado de carnaval, e a mãe, acamada, pede que ele fique, e ele diz, não, eu vou sair para comprar seu remédio, vou à farmácia e volto. Pega o dinheiro da mãe, o único que tinha, e vai para o clube, onde os festejos carnavalescos aconteciam outrora, né? Antes de passarem as ruas e tudo mais, tinha muitas festas em clubes. Então ele vai para o clube, no sábado. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, no caso Libório, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda. Então vejam que
Apesar de tudo, a equipe de amigos espirituais estavam ali, auxiliando Libório, incentivando que ele socorresse a mãe. Mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Então, Libório não teve compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública, ou seja, saiu de casa, e manda-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina. Então, conectou ali a ponto da palavra usada ser imanta-se. É como se fizessem um manto sobre ele. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias, para quem ia sair para comprar o remédio, 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura com esquecimento de todas as obrigações, inclusive a mãe. Somente na madrugada de quarta-feira você volta estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Então, Libório volta para casa, 3 dias e 4 noites depois, na quarta-feira de cinzas. A mãe já está num estado difícil, já não o reconhece mais. Pessoas estranhas estão cuidando dela e ela está ali aguardando apenas o momento da morte. Ele entra, vai para um quarto dos fundos para tentar tomar um banho e se refazer. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso. Depois da louca folia, a fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o coração. E na manhã clara de sol, um rapecão leva-o ao necrotério como simples suicida. Vejam que ele desencarnou e ele ali, como espírito, está tendo acesso a todas aquelas imagens, aquela cena de sua morte. André Luiz comenta: nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado. Então, para Libório, aquilo ali foi um pesadelo. Rever o momento de sua morte, rever o momento em que ele abandonou a mãe, também a própria sorte, e que veio a desencarnar também. E aí ele fala, desesperado: oh, esta é a verdade. A verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe. Minha mãe. Olha o desespero dele, reconhecendo aí o erro que cometeu. Raul Silva, então, compadecido, fala: acalme-se. Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com os seus olhos de carne, e sua genitora, de outras esferas, lhe estende os braços amorosos e santificantes. Gente, olha que lindo. Ele já tinha 5 anos obsidiando Sara. Então, ele desencarnou pelo menos há 5 anos. E a mãe dele também. E naquele momento, a mãe dele, de outras esferas, ou seja, ela não ficou na Terra. Ela desencarnou e foi para outro planeta. Provavelmente de acordo com a sua evolução espiritual. Mas, de outras esferas, ela estendia os braços amorosos e santificantes para o filho. É comum, em reuniões mediúnicas de socorro espiritual, as mães comparecerem em espírito, óbvio, para buscar seus filhos.
E você, doutrinador, se tiver intuição no momento dessas comunicações, pode perguntar ao espírito: você lembra de sua mãe? Muitas vezes essa pergunta desarma um espírito revoltado, um espírito desesperado. E aí ele retoma uma condição para ser auxiliado mais facilmente. Pensem nisso, doutrinadores, lembrem disso. Quando a gente toca no nome da mãe, eles se comovem e muitas vezes você pode dizer a ele: ela está aqui, você está vendo ela aqui para lhe buscar? Ou você acha que sua mãe está em algum lugar feliz sabendo que você está sofrendo? São palavras que a gente pode usar a depender da intuição do momento e que trazem conforto e mudam a vibração desse espírito em sofrimento. Mas vamos continuar. O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Veja, é importante também agora pontuar isso. O espírito, a comunicação cessou. O espírito já foi encaminhado. Olha a oportunidade que o Clementino aproveitou. Então, ele estava numa crise emotiva e Clementino, que era o mentor espiritual do grupo, se apressou em desconectar ele do médium. Então, o médium já se viu livre da conexão com o Libório. E aí, ele foi entregue aos vigilantes. Olha a equipe desencarnada. Tinha uns vigilantes. Quem lembrar do capítulo anterior vai saber que foram os vigilantes que o trouxeram, e agora são os vigilantes também que estão levando ele para uma organização próxima. O que é essa organização próxima? É uma base, é um hospital no plano espiritual, um lugar onde o espírito será acolhido para recuperar, se refazer, para depois, então, decidir ou definir para em qual local do plano espiritual, para qual colônia do plano espiritual ele poderá ir. Lembrando que isso depende muito da condição vibratória em que o espírito se encontra. Nós não podemos, na condição de espírito, ir para mundos superiores por conta de nossa baixa vibração. Só entra quem está com crachá de vibração alta. Nós podemos até ir a mundos inferiores à nossa vibração, mas não conseguimos ir para lugares onde a vibração é alta, e nós não temos a condição de lá chegar. Mas aí ele estava sendo conduzido pelos vigilantes. Então, eles iam para um local próximo para se refazer. E de lá, provavelmente, receber um socorro maior. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. Então, veja que aí você já percebe, doutrinador, que o médium se arruma na cadeira e volta à sua posição normal, se refazendo daquela comunicação. E por que a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Veja que André Luiz aí vira para Aulus, já interessado na tela, naquele equipamento, e teve que ser improvisado. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sob a nossa admiração? E aí Aulus, sempre muito prestativo, muito gentil, informa: aquele aparelho é um condensador ectoplásmico. Condensador ectoplásmico.
tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Vejam que é um condensador ectoplásmico. Aí, doutrinador, você estará lá trabalhando e você está conversando com o espírito e você diz, só um instante que nós vamos mandar buscar um condensador ectoplásmico e você vai ver que vai aparecer na sua frente cenas de sua vida. Claro que não. É óbvio que não. Mas esse aparelho existe e você em conversa com o espírito, com a entidade comunicante, você vai dizer: vamos ver agora algumas cenas do que você viveu, vamos relembrar. Então você já conecta ele para fornecer a memória para que o condensador ectoplásmico funcione. Às vezes o próprio comunicante vai dizer: eu não consigo lembrar. E aí você jorra sobre ele fluidos magnéticos, pede mentalmente auxílio ou verbalmente também aos mentores da casa, e se for permitido, que ele possa visualizar o que aconteceu efetivamente com ele. Muitos não conseguem lembrar, é fato. Então, tem espíritos que estão numa situação tão difícil que não chegam ao ponto de lembrar, mas você tenta, você experimenta. Mas veja também que está sendo usado ali fluidos de toda a equipe encarnada e também da equipe desencarnada. Tamanha a importância dos encarnados no processo. Vejamos. Hilário agora, ó. Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário sob forte impressão. Nada de espanto, alegou Aulos. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Então, para Libório, era como se ele estivesse se vendo no espelho. E aí André Luiz diz, mas se estamos à frente de um condensador de forças, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Olha que interessante. Ah, eu vou para a reunião, mas eu não sei fazer nada, eu não sei o que eu vou falar, eu fico quieto. Fique em prece, fique vibrando, fique doando fluidos para quem estiver doutrinando. Se você conseguiu participar de uma reunião, tenha certeza que você tem valor. Você não está ali por um acaso. Se o seu íntimo estiver por um acaso, se no seu íntimo você estiver ali por interesses particulares, curiosidade ou algo leviano, se observe, se avalie, porque as pessoas que lhe colocaram dentro de uma reunião acreditam no seu potencial de aprendizado, de estudo e de doação. Mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada, você está participando. Como doando fluidos. E veja aí o que André Luiz comenta. Neste caso, o resultado do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Então, não existe ninguém dispensado da tarefa. Todo mundo participa. E aí, Aulus vai confirmar o que André Luiz afirmou na parágrafo anterior. Exato, confirmou Aulus. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo,
Silva, o encarnado, e Clementino, o desencarnado, necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmonicamente quanto seja possível. Então, quem está conversando não sou eu. Quem está comunicando é outro médium. Eu faço o que então? Me meto na conversa ou eu fico vibrando, doando fluidos, pedindo a Deus que encarecidamente auxilie aquele irmão que está em sofrimento, já há 5 anos ou mais desencarnado, ainda semi-materializado. Então, é um espírito que ainda se acha vivo, preso às coisas da matéria, que está obsidiando Sara, uma encarnada que já estava sentindo no próprio corpo físico, na saúde física, os efeitos dessa obsessão. Você vai vibrar por esse irmão. Você vai pedir a Deus por esse irmão, porque todos são indispensáveis para que o êxito do trabalho aconteça. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das vibrações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Olha, e eu nem falei isso antes, tá? Eu falei da necessidade de você ficar em prece. Mas se você for para a reunião mediúnica, com sua cabeça cheia de dificuldades, que todos nós as temos, mas se lá na reunião mediúnica você ficar pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas sombras, isso vai ser irradiado justamente para onde? Para o equipamento condensador ectoplásmico, e ele não vai funcionar. Você vai contribuir de que forma? Dificultando a tarefa, impedindo que justamente aquele equipamento não funcione. E aí o irmão desencarnado que se comunica não terá oportunidade de rever os fatos que levarão ele a ficar emocionado, arrependido e aceitar a ajuda e reconhecer a necessidade de ajuda. Tamanha a importância, perceba, da sua forma de se comportar mentalmente durante a reunião. Nem preciso dizer que você também deve evitar consumo de bebida e qualquer outro tipo de droga e se alimentar de forma leve, para que você não esteja lá com a barriga muito cheia, sem conseguir fazer uma doação fluídica adequada para a tarefa. Então, quando a gente fala alimentação, o que você faz antes da reunião ou até um dia antes, preste atenção, se prepare, é para que na hora os seus fluidos estejam os melhores possíveis para o socorro espiritual. E finalizando o capítulo, levava-nos o assunto a diferentes inquirições. Então, o assunto era interessante, queriam fazer várias perguntas, mas o nosso orientador, Aulus, lançou-nos um olhar discreto, como a pedir no silêncio e atenção. Então, vai continuar. Não é agora a hora de perguntar. André Luiz e Hilário ficaram limitados pelo olhar discreto de Aulus. Então, aqui nós encerramos o capítulo e eu quero pontuar uma coisa interessante só para fechar. Sara era encarnada precisando de ajuda, Libório desencarnado obsessor. Percebam que o socorro feito para Sara foi feito em Libório, o desencarnado. Então a gente nunca auxilia apenas uma pessoa. Nós auxiliamos, no mínimo aí, 2. Podem existir, nesse caso, outros obsessores ao redor de Sara e que podem ter sido socorridos ao longo da reunião, mesmo sem que houvesse a comunicação. O importante é saber que, quando se desconecta o obsessor, o obsidiado começa a reagir.
a curou, resolveu tudo, não quer dizer que é instantâneo. Mas sem essa conexão fluídica perniciosa, tendo em vista que Libório foi encaminhado para um local para ser tratado. Isso vai dar a Sara uma condição de recuperar sua saúde física e mental. E é assim que funciona. Agradecidos a Deus por essa lição dada por André Luiz nesse livro fantástico. Um abraço, um beijo magnético a todos e até o nosso próximo capítulo na próxima semana. Fiquem com Deus.